Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Estimo que estejam bem. Meu nome é Victor e bora para mais um vídeo aqui, vídeo de pós-jogo de Santos e Botafogo. Um jogo muito decepcionante, principalmente pelo tempo sem jogo pelo tempo sem jogos do Santos e por a gente estar acompanhando Copa do Mundo, várias seleções com times interessantes, com jogadores interessantes e desconhecidos. A gente volta a assistir os jogadores que a gente conhece, jogadores que a gente assiste semanalmente e com a esperança, né, de tipo, pô, talvez o jogador tenha ficado esse tempo aí parado, treinando, assistindo também a Copa do Mundo, eles vão estar mais empolgados, vão se inspirar em um tipo de jogador, treinar uma certa jogada que eles acharam interessante, mas não, né? Voltou a mesma coisa. O Santos voltou até jogando bem, né? O Santos antes da Copa do Mundo, o Santos estava apresentando um bom futebol. Desde a chegada do Cuca, o Santos fez bons jogos. Contra o Flamengo, por mais que tenha sido derrota, foi um bom jogo. Contra o Palmeiras foi um bom jogo, mesmo sendo um empate. Contra o Coritiba, a Copa do Brasil, foi um baita jogo fora de casa, o Santos fez. Enfim, o Santos vinha já jogando bem, mas muitos jogos o Santos jogava bem, não só com o Cuca, o Santos jogava bem, não conseguiu resultado e tomava um gol por bobeira. E foi a tônica desse jogo também de Santos e Botafogo. Antes de eu me aprofundar mais sobre o jogo, eu peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe aí com seus amigos, familiares, colegas santistas para o canal crescer. E é isso, e comenta o que você achou do jogo, o que te decepcionou, o que você achou de empolgante, enfim. Mas voltando, o Santos começou melhor, controlando o jogo, tocando bola. Botafogo tinha alguns ataques, o Brasão salvou antes de acontecer o primeiro gol. O Brasão fez algumas defesas assim. Botafogo até teve uns lances que geraram um certo perigo, mas o Santos que criava mais oportunidades, o Santos que tomava conta do jogo. E o Santos perdeu, né? O lance com o Miguelito, teve algumas jogadas que nem geraram finalização, mas alguns toques de bola interessantes. E por um vacilo, o Santos com bola, o Santos sem bola na verdade, aí o Santos recupera a bola, o Tassiano tira a bola do zagueiro, ao invés de ele parar a bola, se acalmar e olhar quem ele tem para progredir a jogada, para jogar para frente ou jogar pro cara do lado, não, ele pega a bola e joga para trás. A bola no contrapé do Escobar, bola ruim. Bola, se fosse pro Escobar, já seria ruim, porque o Escobar já tinha jogadores do Botafogo próximo a ele. Então, se fosse certinho no Escobar, já seria ruim. E a bola foi no contrapé do Escobar, o Escobar teve que brigar pra ficar com a bola, ficar com a posse da bola, e tocou pro Luan Pérez. E o Luan Pérez pegou, não olhou, não levantou a cabeça, tentou tocar pro Lucas Veríssimo, pro lado, assim, um toquinho pro lado. O atacante do Botafogo antecipou o Veríssimo e fez o gol. Deu uma cavada no brasão, golaço, e é isso, 1-0, né? E é a tônica do Santos. A gente acha que vai melhorar alguma coisa, o Santos até apresenta uma melhora, mas os erros antigos voltam a aparecer. Eu acho que o Luan Pérez hoje, ele é mais nocivo, não sei, nocivo não, eu acho que ele tem menos a apresentar do que o Zé Ivaldo. Assim, o Zé Ivaldo é horrível, o Zé Ivaldo faz pênalti, o Zé Ivaldo fez o gol contra, que foi dado o gol pro Pedro, mas ele que fez o gol contra o Flamengo, que naquele jogo a gente estava ganhando, então ele que fez o jogo, a gente perdeu o jogo, perdeu o controle do jogo. Por isso que eu até mudei, né? Me retratei. Ele não é, o Luan Pérez não é mais nocivo, mas
O Zé Ivaldo, ele corre mais que o Luan Pérez, ele tem a bola longa, ele faz gol. Não que ele seja um baita artilheiro, mas qual foi o último gol do, do Luan Pérez? O Zé Ivaldo, ele é mais ativo no jogo, né? Você vê ele mais vivo, né? O Luan Pérez tomou uma bolada, teve que sair, né? Eu sei que não é uma culpa dele, mas teve que sair de ambulância. O Luan Pérez parece muito um cara morto, um cara cansado, um cara sem vibração, né? Um cara sem vitalidade. E, enfim, ele acabou fazendo com que o Santos perdesse o controle do jogo contra o Botafogo, né? E isso já era sabido pelo torcedor do Santos e também pelo técnico. Tanto que o Luan Pérez não era titular antes dessa parada, antes da Copa. Quem é que tava jogando era o Adonis Frias. Aí o Adonis trocou, né? O Luan Pérez, o Lucas Veríssimo foi jogar na esquerda e o Adonis Frias foi jogar na direita. Porque os dois são destros, né? O Lucas Veríssimo e o Adonis Frias são destros. E como o Lucas Veríssimo tem uma saída com mais qualidade, é melhor que ele fique com a perna trocada do que o Adonis Frias, que tem uma certa dificuldade já com a perna boa. Mas o Adonis Frias, no time que ele jogava, acho que é no Pumas, no time que ele jogava antes de chegar no Santos, ele foi campeão por lá, jogando com a perna trocada. E assim, não dá pra dar uma instrução pro Adonis falando assim, ó, você vai jogar com a perna trocada, a nossa tática de saída de bola é você toca a bola se der, se você tiver apertado, se você sentir algum risco, você recua pro goleiro para ele dar o estourão, ou você já quebra, ou você já dá o bicão lá pra frente. Não dá pra fazer um teste num jogo assim, não dá pra usar um jogo treino assim, não dá pra colocar o menino da base que jogou bem em alguns jogos, foi mal contra o Cerro Porteño, mas não joga mais. Mas é isso, o Luan Pérez falhou nesse lance, junto com o Tassiano, e falhou no lance também, que foi... Falhou no lance que o Brazão salvou, né? Ele deu a bola pro cara, ficou esperando o cara, ficou pedindo: pega essa bola de mim, pega essa bola de mim, pega essa bola de mim. O cara pegou, só que aí o Brazão conseguiu pegar a bola. E aí no lance de uma cagada total, o atacante do Santos lá, o menino da base, perdeu a bola. E nem que se desse um revólver pra ele, ele conseguiria matar aquela bola. Não que tava difícil, mas porque ele teve uma dificuldade enorme de matar uma bola simples. Aí dominou, não dominou, perdeu a bola. Aí o Botafogo faz um contra-ataque, o Santos é pego com as calças na mão. A bola não era pro Brazão sair. Se fosse pro Brazão sair, era pro Luan Pérez abrir caminho pro Brazão. O Luan Pérez não abriu caminho pro Brazão, tava dormindo também. Aí o Brazão tentou um bicão, a bola bate no Luan Pérez, a bola bate no atacante e fica dominada pro atacante. E quem se choca é o Luan Pérez e o Brazão. Nem pro Brazão se chocar com o atacante, né? Não tô falando que nessa parte é culpa do Brazão, que ele deveria ter escolhido. Nessa parte não dá pra escolher em quem você vai trombar. Ali foi uma fatalidade, foi um azar. Aí o Luan Pérez também, o Veríssimo também não conseguiu acompanhar o cara. Enfim, tomamos o gol no último lance. E eu acho que o empate já era ruim pelo que foi o jogo do Santos, e a derrota foi ainda pior. Mas o Santos perdeu o jogo, o Santos perdeu a possibilidade de ganhar quando o Santos tirou o Roleiser, quando o Santos tirou o Gustavinho, né? Saiu, mas foi mais por lesão, né? Ele sentiu o músculo puxando, então teve que sair, vai ficar um tempo fora, vai ter que fazer uma análise. E tirou também o William Arão, tá? E colocou o Oliva, colocou um bom tempo e colocou o menino da base. Então o Santos, por mais que ganhou qualidade técnica com bola,
o Santos perdeu força. E as substituições do Grêmio, por mais que não fossem nesse sentido, eu acho que não foi nesse sentido, eles ganharam em posição física. Ele colocou o Marçal, lateral Marçal, ele colocou o Edenilson. O Edenilson é um jogador um pouco mais velho, mas é um jogador forte, né? Então o Santos perdeu aquela possibilidade de dar um bicão e conseguir ficar com a bola. O Santos tirou até o Tassiano, que tem esse pivô. Tassiano que perdeu inúmeros gols, não dá para ser o titular do Santos. E é um problema, né? O Santos não dá para você ter o jogador ruim, porque uma hora esse jogador ruim ele vai comprometer o seu resultado. E o Santos tem jogador ruim em todas as posições. Então, o Mike, se jogar, ele vai contribuir com o resultado. O Luan Pérez, o Zé Ivaldo, o Rony, o Lautaro. O Lautaro eu sei que já foi embora, o Mike vai embora possivelmente. Mas enfim, aí foi o Tassiano dessa vez, então a gente não pode ter jogadores ruins jogando, mas a gente tem um monte de jogador ruim, a gente tem um elenco curto, a gente tá com o transfer ban, a gente tá devendo salário para esses jogadores ruins, então vai ter que ser com eles mesmos, se não for, vai ter uma debandada de jogador aí, né? Pode ser que tenha uma debandada, porque o Santos não paga salário, aí esses jogadores podem acionar o Santos na justiça e sair e ter uma rescisão indireta. Então o Santos está num problema danado, porque o Santos está com um elenco curto, o Santos precisa contratar, mas o Santos não tem dinheiro nem para pagar o que deve para os jogadores que estão aí. Então o Santos está num problema danado. Enfim, esse jogo já se foi, uma bobagem, uma chance que se foi de ganhar o jogo. Aí agora no próximo turno, no final do segundo turno, a gente vai pegar o Botafogo. O Botafogo pode estar melhor mesmo sendo na Vila. Então o Santos perdeu uma oportunidade de passar um concorrente direto ali de zona de rebaixamento e deixou ele desgarrar. Agora não tá mais 2 pontos à frente, agora tá 5. Então o Santos ganhar contra a Chapecoense e o Botafogo perder na próxima rodada, o Santos não passa o Botafogo. E pode acontecer isso também com outros adversários próximos ali. Corinthians vai jogar, São Paulo vai jogar, Atlético Mineiro vai jogar. Quem mais tá por ali? Vitória ganhou do Vasco, não vai jogar nessa rodada. Enfim, Santos, Grêmio e Vasco ficaram igual parou antes da Copa do Mundo, mesmo jogando. E o restante pode dar uma desgarrada dessa zona de rebaixamento aí. O Santos pode até se aproximar mais, né, da zona de rebaixamento. O Remo pode ganhar, Chapecoense pode ganhar. Então o Vasco pode se afundar um pouquinho mais e o Santos chegar mais perto. O Grêmio chegar mais perto. Que é chance perdida de desgarrar da zona de rebaixamento. Mas é isso. Peço que você se inscreva no canal, deixe sua curtida, comenta aí o que você achou e é nóis.